Olá pessoal, nosso tema de hoje vai ser uma coisa muito interessante. Eu vou falar sobre Botox, mas não é para estética. Você sabia que o Botox pode ser usado, por exemplo, para o tratamento de dor? Sim, e eu vou falar então no vídeo de hoje sobre como o Botox pode ser utilizado para o tratamento de dor. Se você está a primeira vez aqui no nosso canal, o canal Dermarte, saiba que esse é um canal de dermatologia, beleza e arte. E hoje o nosso tema vai ser dermatologia, uma dor aí que é consequência de uma doença que eu vou mostrar que a gente já tem até vídeo sobre essa doença aqui no nosso canal. Se você está a primeira vez, então se inscreve e assinala o sininho para receber nossas novidades semanais. E conheça também o nosso Facebook e Instagram, onde a gente posta vídeos mais curtinhos e outros conteúdos ao longo da semana. Se tiver algum interesse em marcar consulta, você pode fazer isso aqui através do nosso site também, que vai aparecer aqui. Bora falar então sobre Botox, mas sobre tratamento de dor com Botox. Mas que história é essa, João? Quer dizer que o Botox pode servir para tratar a dor? É qualquer dor? Não, a gente vai falar sobre esses detalhes aqui agora nesse vídeo. Então é importante a gente diferenciar que existem muitos tipos de dores na medicina. Uma das dores que a gente vai tratar aqui, óbvio, o vídeo não é sobre dor, então eu não vou ficar falando sobre todos os tipos de dor, mas só para vocês saberem, tem a dor de cólica, que as mulheres têm lá na menstruação, os homens têm quando tem diarreia, tem dor muscular, que é aquela quando você faz muito exercício, tem dor de tensão, que é aquela dor de cabeça, quando você fica com muita preocupação, tem enxaqueca, mas a dor que eu vou falar não é nenhuma dessas dores, tá? Eu vou falar sobre uma dor específica que se chama dor neuropática, tá? Ou neuralgia. Por que que eu vou falar dessas dores? Porque são dores, né? Na verdade é um tipo de dor só, em que o Botox, a toxina botulínica, pode ajudar. E qual que é uma doença de pele que pode dar esse tipo de dor? A gente vai colocar aqui, ó, um cardzinho pro vídeo sobre cobreiro, tá? Que na verdade é o herpes zoster. Essa é uma doença na dermatologia que pode dar esse tipo de dor. E é sobre esse tipo de dor que eu vou falar hoje e como tratar com a toxina botulínica com o Botox. João, mas me explica melhor esse tipo de dor, então, que essa doença dá. Essa doença eu fui lá, já assisti outro vídeo e voltei pra cá. Então, o herpes zoster, que é um vírus, como vocês viram que eu expliquei aqui nesse outro vídeo, ele é um vírus que ele tem uma atração, ele se desenvolve mais nos nervos, tá? Nos nervos periféricos. E aí, quando ele dá aquele quadro que vocês viram aqui nesse vídeo, ele pode machucar esses nervos por causa da sua atividade mesmo. O vírus se multiplica, inflama e machuca o nervo. Ao machucar o nervo, você vai produzir uma dor, tá? Essa dor pode ser temporária ou, infelizmente, ela pode ser uma dor mais duradoura, que dura anos ou dura o resto da vida. E é disso que a gente vai falar, essa dor que é uma dor de um nervo machucado, por isso se chama dor neuropática, ou neuralgia, que é uma origem neurológica, de um nervo machucado por um vírus, por exemplo. E aí o que acontece? Depois que você tem aquela erupção do cobreiro, fica ali uma sequela, uma dor, mesmo depois do cobreiro ou do herpes zoster ter cicatrizado. A pessoa continua com dor semanas, meses, anos após. João, você já viu caso assim? Não só vi, como tenho pacientes em tratamento disso, da dor. Eles já curaram do herpes zoster, mas ficaram com uma sequela, que se chama neuralgia pós-herpética, uma dor específica após essa doença. Bom, dito isso, eu acho que eu expliquei direitinho para vocês como que essa dor surge. A gente fala, bom, o paciente não quer ficar sentindo dor o resto da vida. Tem o que fazer? Tem, e é disso que a gente vai falar agora. Quando a gente tem então uma dor por uma lesão do nervo, essa neuralgia pós-herpética, o que pode ser feito? O paciente pode tentar vários tipos de tratamentos, tá, gente? Não é só a toxina botulínica. O Botox, aliás, ele não é nem a primeira opção. Então, ele pode usar analgésicos comuns, como vocês conhecem, e usam muitas vezes mesmo sem orientação médica. Por exemplo, uma dipirona, um paracetamol. Podem ser usados anti-inflamatórios, tanto anti-inflamatórios hormonais quanto não hormonais. Então, você tem de um lado, por exemplo, nimesulida, do outro lado, prednisona. Podem ser usados medicamentos para dor neurológica. Então, anticonvulsivantes, antidepressivos. Então, por exemplo, a pregabalina ou a amitriptilina, que são aí medicações que você toma via oral, todas essas que eu citei, para combater a dor. Mas e
para os casos que já fizeram tudo isso e ainda assim tem dor. Existem esses casos? Existem. E é nesses casos que a gente vai focar aqui, falar sobre o tratamento com a toxina botulínica ou Botox. João, e como que esse tratamento é feito? Então, isso é muito interessante, é o importante desse vídeo que eu vou explicar agora, é como esse tratamento é feito e por que ele funciona e tudo mais. A gente sabe que a toxina botulínica, o Botox, ele é um bloqueador de um neurotransmissor, tá? É por isso que, por exemplo, ele bloqueia os movimentos e serve para fazer tratamento estético. Então, ele causa um bloqueio de um neurotransmissor periférico. Por isso que a gente injeta aqui, por exemplo, na testa e bloqueia o movimento das rugas, tá? Ao fazer isso, ele também não vai bloquear só o movimento do músculo, ele pode bloquear a transmissão de nervos que estão, por exemplo, produzindo dor. Esse é o pulo do gato aí, tá? E como que a gente faz isso? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma paciente minha que eu tô tratando agora. Ela teve o herpes zoster aqui na testa. Então ela teve toda aquela erupção que vocês viram naquele vídeo do cobreiro, aqui na testa, numa região do nervo aqui frontal. E cicatrizou, ela não tem cicatriz nem na pele. Então você olha, parece uma pele normal. Só que ao encostar para examinar ela, se eu passo o dedo assim, ó, que nem eu tô fazendo em mim, ela dá um pulo de dor. Porque a pele fica com uma sensibilidade alterada. Então dói só de encostar. Essa é uma dor muito chata, muito debilitante, que tira a qualidade de vida do paciente. Então ele tenta de tudo para melhorar. E aí o que a gente faz neste tratamento? O que eu tô fazendo com ela, por exemplo? A gente vai palpando, ela fala, dói aqui, eu vou desenhando a areazinha onde ela fala que tá doendo, porque, por exemplo, se eu encosto desse lado nela, não dói nada, mas desse lado aqui dói. E aí eu marco, dói aqui, onde dói mais, os pontos que doem mais, eu vou desenhando com uma canetinha bem delicadamente, né? Ela vai deixando eu fazer esse desenho. Quando eu termino de desenhar, eu tenho a área de dor, que é a área delimitada de dor, onde ela sente dor. E aí, depois disso, a gente então passa o anestésico em toda essa região, depois de um tempo limpa, e eu começo a aplicação do Botox de uma forma diferente do Botox para estética. Como que é feito? Então, a gente faz uma dose muito maior nessa região do que uma dose que é feita para o tratamento estético. Porque para bloquear a neurotransmissão de dor, a transmissão da dor, você precisa de um bloqueio mais forte do que o bloqueio para movimento muscular, para o movimento da ruga. E aí eu fui aplicando aqui, fiz a primeira sessão. Ela demora um pouco para começar a fazer efeito. Quem já fez Botox sabe que o Botox não tem um efeito imediato, ele vai demorar alguns dias para começar a produzir o seu efeito. Depois desses dias, em geral umas 2 semanas, a paciente ou o paciente volta e a gente vê novamente, mede novamente a dor. Como que tá a dor aqui, melhorou, não melhorou, melhorou X%, e aí a gente aplica uma segunda dose se necessário, no caso dessa paciente até uma terceira dose se necessário, que foi o caso dela. Interessante, por exemplo, eu explicar para vocês algumas possíveis coisas que podem acontecer decorrentes dessa aplicação, que é o que eu vou fazer agora. João, então aplicou aqui para dor, tirou ótimo, não aconteceu nada. Aconteceu, mas eu já sabia que podia acontecer. Conversei com a paciente antes, expliquei para ela que isso iria acontecer e ela falou: não, João, tudo bem. Em vista do que eu sofro, eu prefiro isso do que continuar com a dor. Que é o seguinte, nessa região, tá? Você fala, se for aqui na barriga que eu tenho a dor, vai acontecer isso? Não, mas nessa região, que é uma dor aqui na face, a gente acaba paralisando os músculos, como o Botox estético. Só que como eu uso uma dose muito maior do que a dose da estética, essa paralisia é muito mais forte. Então, o que aconteceu decorrente da aplicação que eu fiz para a dor é que toda essa musculatura aqui dessa região também paralisou. Então, ela não mexe um lado e mexe o outro, tá? E ela sabe que isso faz parte do tratamento, é uma consequência do tratamento necessária para se atingir a dose para bloquear a dor dela. E aí ela ficou com a sobrancelha mais paralisada desse lado, sem movimento aqui na frente, etc, etc. Então isso daí é uma consequência, eu não considero nem necessariamente um efeito colateral, porque é uma coisa já esperada, é decorrente, tá? Daquilo que a gente iria fazer, já sabia que isso ia acontecer, já explicamos que isso iria acontecer. Então é um efeito colateral previsível, tá? Essa é a principal consequência do tratamento, a paralisia da musculatura na região que foi injetada. E aí, esse efeito do bloqueio da dor pode ser muito satisfatório,
como um bloqueio de 100%, por exemplo, pode ser satisfatório, um bloqueio aí de 60% a 90%, pode ser moderado, um bloqueio aí de 50% a 30%, e um bloqueio às vezes até insatisfatório, menor que 20% de sucesso. Todos esses casos são possíveis, não significa que a toxina vai funcionar bem para todas as pessoas. Como todos os tratamentos, algumas pessoas respondem muito melhor do que outras, e isso pode acontecer com qualquer medicação. Em geral, a duração desse bloqueio para a dor também é mais curto do que o bloqueio para a parte estética. Então, por exemplo, a gente sempre fala para os meus pacientes que para botox de estética, ele vai durar ali 4 meses em média, tá? Pode durar um pouquinho mais, 5 meses, um pouquinho menos, uns 3 meses. Mas para o bloqueio de dor, sempre é menos do que isso. Nunca vai durar um bloqueio de dor 4 meses. Por quê? Porque você tem que usar uma dose muito maior, essa dose é consumida mais rápida pelos nervinhos ali transmissores da sensibilidade de dor. É um bloqueio diferente dos nervos motores, que dão aquela motricidade das rugas, tá? Então, sabendo disso, aí de vários detalhes desse tratamento, se você sofre com esse problema ou conhece alguém que sofre, pode optar e procurar por esse tratamento ou não, pelos tratamentos via oral também, tá? Tudo isso é possível, eu tô falando aí de uma das opções de tratamento, que é a toxina botulínica para a dor da neuralgia pós-herpética. Se você achou esse vídeo útil, ajuda a gente dando um like aqui, porque daí você vai mostrar para o YouTube que esse vídeo tem conteúdo de qualidade e você mesmo ou você mesma pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.